Então, né, iniciando, não sei se alguém ficou com alguma dúvida das aulas anteriores, tem alguma colocação a fazer. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então, hoje, né, continuando o nosso conteúdo programático, né, a gente vai hoje dar continuidade aí, né, no estudo da preparação de um corpo de prova. Vocês lembram lá, né, que nas aulas anteriores eu falava para vocês a respeito, né, de que o nosso objetivo do ensaio em si era chegar, né, num fragmento ali de uma peça, né, de metal, e que nós pudéssemos então fazer dela ou um ensaio, né, caso fosse necessário destrutivo ou não destrutivo, mas o nosso objetivo é obter um corpo de prova. Vocês lembram da aula anterior qual seriam as etapas que nós tínhamos que cumprir? Seriam 4 etapas, já vou adiantando, que nós tínhamos que cumprir para que nós chegássemos, né, ao objetivo do ensaio? Quem lembra? Avaliação visual, limpeza da peça, se necessário o uso de uma lupa, lixar, Sim. verificar se a peça não está com impureza, sujeira, graxa, óleo. Perfeito. Então, né, de acordo com a nossa análise, né, sempre nós vamos partir do que nós enxergamos, né, daquilo que nós estamos analisando. Lembra que eu falei bastante para vocês, né, ainda dentro da oficina ou ainda no setor que está, né, identificado ali algum problema, por assim dizer. Então, conforme o Charles falou, uma vez definindo aqueles passos que a gente viu, né, tem viabilidade de fazer um ensaio? Sim ou não? Ah, sim. Partindo deste sim, nós vamos então obter uma amostra, fazer a identificação da mesma, fazer todo o processo ali de limpeza, né? Ele falou a respeito da luva, né? Por quê? Porque sabemos que depois, né, adentrando melhor nos processos, né, até nós conseguirmos obter um corpo de prova e por fim, fazer uma análise deste, a gente precisa ter todo um cuidado nessa preparação, porque ela poderia se descaracterizar. Então, a questão da higiene da peça, né, é importante, não só dela, mas dos panos, das lixas, né, que nós vamos já começar a falar hoje, né, do processo todo, para que ela, então, não ficasse comprometida. E dentro dessa análise, né, desse foco preliminar que a gente está visando até conseguirmos obter um resultado, a gente cabe salientar que nós podíamos ter 2 segmentos, né, que eu falava para vocês. Ou nós tínhamos lá corpos de prova, né, a fim de cumprir um projeto, de dizer, olha, o projeto é viável, vamos fazer, vamos executar, ou então apontar falhas e defeitos, que no caso de vocês, técnicos, né, nesse momento, técnicos, vai ser o mais comum que vocês vão se deparar lá na indústria, né? Vocês não vão projetar nesse momento, e sim fazer uma análise ali preventiva, né, ou em busca de soluções. Então, com base nisso, né, prosseguimos. A retomada, então. Botei aqui um pequeno croquis, né, para que a gente se situe do que nós estamos aí retomando, né, comentando da aula anterior. Então, uma vez definido, né, vamos fazer o ensaio, vai ser feito. Nós vamos, então, partir para algumas etapas, que seriam de quê, gente? De preparação do corpo de prova. Já passamos daquela fase, né, da análise preliminar, da escolha, né, enfim, nós vamos fazer, então nós vamos cumprir etapas. Essas etapas eram 4, né, que nós tínhamos que cumprir para nós conseguir elaborar um corpo de prova. Não sei se vocês estão lembrados. Primeiro a gente via a localização
do ponto, né, ao qual a gente ia analisar, né, ou o pedaço da peça que iríamos analisar. Lembram disso? Sim. Sim, né? Dentro da localização, chegamos até a comentar ontem que nós íamos, né, ver sobre dois prismas, né, essa localização. Seriam feito cortes, né, no sentido longitudinal e no sentido transversal. E estes, então, uma vez executados, poderiam, né, nos fazer identificar eventuais falhas, defeitos, né, impostos à peça ou na confecção dela outrora, enfim. Uma outra etapa, né, depois que nós localizamos a área onde vai ser feita, né, a análise, seria a parte da preparação, que não chegamos a explanar nada ainda, né? Para depois, então, o ataque e a interpretação. Gente, o que é o ataque? Lembram o que seria? O ataque seria, eu acho que tentar resolver o problema, né? Solucionar o problema. O ataque da peça, né, da superfície, que a gente chama, seria tudo que nós tivéssemos, né, que utilizar de química, né, para que essa peça pudesse ser identificado algo mais a interior dela. Então, quando falarmos de ataque, seria, né, a imersão, né, submeter ela a um processo químico. Isso após a preparação. A preparação, que nós vamos ver ainda hoje, é o quê? O lixamento, o polimento, o desbaste, né? Tudo que envolve a peça até a gente poder fazer dela embutir em um molde, né? E poder, então, colocar em um reagente químico para depois poder ter a interpretação. A interpretação, que nós vamos ver bem, né, também, significa o quê? O resultado, não é isso? Concordam? Sim. Então, aqui, né, já começa a ficar familiar para vocês. Nós vimos ontem, né? Nossa primeira etapa seria localização. Então, primeiro nós vamos estudar tudo referente à localização da peça. Conforme eu falava, essa etapa ela é feita, né, através de dois cortes. São eles, os longitudinais e um outro, né, transversal. O que significa, gente? A longitudinal e a transversal. Então, né, vou fazer a escolha, supondo que a minha peça seja isso, né, a caneta. Se eu cortar a transversal, qual é o sentido do corte? Horizontal. Neste, né? E longitudinal, neste. Beleza? Então, voltando. Então, uma vez, né, escolhido aí que nós vamos fazer um corte transversal, vamos supor. O que vai nos permitir ver dentro de acordo, né, com o corte transversal, que é o sentido ortogonal à peça. Não é isso que acabamos de definir antes de adentrar esse slide? Sim, né? Tá claro isso para todos? O sentido que a gente está cortando para falar de transversal? Faça um aceno aí, se sim. No caso, Sim. o transversal é como se fosse cortar na vertical. Isso. Na horizontal. Isso. Horizontal Por que é eu tô assim, né? Hã? Horizontal é assim, vertical é assim. Isso. Se a minha peça fosse esse eixo, né? Aqui do exemplo da caneta, se eu estou cortando transversalmente é no sentido vertical. Sentido contrário Vertical. da peça, no caso. Contrário da peça. Gente, por que eu estou insistindo nisso? Porque é importante. Nós vamos, dentro de um tipo de corte, identificar algumas situações e no outro, outras situações.
Então, nós precisamos ter bem em mente, né, o nosso sentido que está sendo feito. Estava vendo o sentido da peça, não estava Isso. ligando o sentido do corte. Porque vocês imaginem, né, no momento que tu corta, por exemplo, na questão aqui do eixo, supondo a caneta um eixo, no momento que eu cortar ela neste sentido, no sentido transversal, quem olhar a caneta de frente vai enxergar o quê? A forma do eixo, não é isso? Eu quebrei ela ao meio, concordam? Quebrei a caneta ao meio, cortei transversalmente. Eu vou enxergar apenas o eixo. Nessa observação, eu vou ver determinadas coisas. Eu vou ver, por exemplo, né, o diâmetro lá da carga da caneta, que é menor do que o eixo em si. Não é isso? Eu vou ter um tipo de observação. Seria uma vista lateral. Oi? Uma vista lateral, no caso. Uma vista lateral. Se eu cortar a caneta neste sentido, eu vejo um eixo inteiro, não é verdade? Só cortado ao meio. Neste caso, eu consigo ver a carga da caneta, por exemplo, não só o eixo dela, que é menor que este primeiro, o diâmetro, mas eu consigo ver ela inteiriça, não consigo, porque eu cortei assim, não é? Cortei neste sentido, não é? Eu vejo ao longo. Consigo observar outras coisas, outros detalhes que neste eu não conseguiria. Então, por isso a minha insistência para que a gente consiga entender que numa peça qualquer, dependendo do lado, né, que a gente vai cortar, para escolher esse ponto, né, de observação, vai nos fazer sentido algumas coisas e outras não. Então, por exemplo, cortando a peça no sentido transversal, o que a gente verifica? A gente consegue verificar soldas, né, por exemplo. A gente consegue verificar espessuras, regularidade das camadas caldeadas. O que seria lá o caldeamento, gente? Frisando o que a gente comentava ontem. O que significa uma... Oi? O superaquecimento daquele material. Isso. Sempre que a temperatura elevada. Sempre que falarmos no termo caldeamento, né, de uma camada caldeada, a gente está se referindo, né, a algo que foi ligado através de aquecimento. O gume, o que seria, né? A parte ali mais afiada, né, a lâmina em si, né? Então, neste sentido transversal, ou aquele, né, que nós cortamos ortogonal à nossa peça, a gente consegue ver tais irregularidades, né? A gente consegue verificar. Conseguimos também ver a regularidade e a profundidade de partes coquilhadas. O que seria o coquilhamento, gente? Que nós falávamos também ontem. Tudo aquilo que a gente consegue, né, fazer em molde. Isso é um coquilhamento. Por exemplo, ferro fundido. A gente funde ele que modo? Através de um molde, não é isso? Sim, né? Então, sim, a gente consegue ver se isso está regular e quanto, né, de espessuras. Bom, voltando nessa questão, né, do sentido do nosso corte, quando a gente identificou o local que a gente quer e fez esse corte, né, na ortogonal da peça, a gente consegue ver, falo aqui, né, das soldas entre as chapas, por exemplo, conseguimos ver o que a respeito dessas soldas? Se não há nenhuma trinca, porosidade. Sim. Então, se não eu tem nenhum consigo poro, identificar se a solda está na espessura correta. Não consigo? Sim. Sim. Se a solda está apropriada. Por que apropriada? Porque a gente sabe que para determinado material é um tipo, não é isso? Falta de fusão. Então, todas essas observações a gente consegue, né, entender de uma maneira mais rebuscada com este tipo de análise na ortogonal da peça.
Bom, prosseguindo. Ainda, né, falando dos cortes transversais, o que que nós conseguimos ver também? A natureza, né, do material. O que que seria a natureza do material, gente? No caso, a geometria dela. Também, mas quando falamos disso, estamos nos referindo lá, né, à morfologia dele, né, à origem dele, não é isso? Lembram lá que nas primeiras aulas a gente falava da importância, né, que quando a gente fazia esse estudo, né, que da metalografia, ela visava ver o dimensional, né, que nem alguém comentou aí agora, e também o estrutural, né? E o estrutural dentro ali do que a gente possui, né, da peça lá na origem, né? O que fez com que ela se formasse. Então, dentro desse corte é possível isso, né? A gente consegue adentrar e verificar. Por quê que eu consigo ver de maneira mais rebuscada? Justamente porque eu estou cortando na ortogonal. Então, o meu corte me permite ver toda uma seção de maneira mais íntegra, né? Nesse caso aqui do eixo parece que é algo menor, mas eu consigo ver tudo o que envolve, né, aquela peça, tudo que está ali. Sendo que se eu cortasse nesse sentido, se fosse a lâmina, que nem daquelas fotografias que vimos lá na primeira aula de espadas, né, que foram feitas lá por forjamento, né? Talvez nós não conseguíssemos ver todos os materiais envolvidos. Então, neste aqui, a gente consegue fazer uma observação de uma maneira mais rebuscada. Outra questão nesse corte, a gente consegue verificar também se está homogêneo ou não. Quem lembra lá da homogeneidade e da heterogeneidade do material que falávamos ontem? O que significava? Ninguém lembra? Então, tudo que fosse homogêneo aqui para nós é tudo que está regular, não é isso? Tudo que tem a mesma propriedade. Se não está homogêneo, né? Porque aqui a gente tem duas opções, ou ele está regular, ou ele é da mesma categoria ou não, né? Ele estaria, então, aí sendo identificado se é uma impureza ou se é uma mescla de dois tipos de materiais, enfim. Então, dentro desse corte, a gente ainda consegue fazer essa análise que já estava, né, prevista lá ainda no elementar, né, da peça. Conseguimos também ver a questão da segregação. O que seria a segregação? Quem lembra? Algum tipo de A separação. A separação. Então, segregação, tudo que está, né, se separando. O que seria, então, observado, né? Como assim se separando? Né? O que a gente tem que pensar? Se a peça tem efetivamente impurezas e se ela tem outros tipos de metais. Porque quando a gente identificou que ela não está homogênea, a gente parte para, então, para o aspecto sob o prisma da segregação. Ou seja, não está homogêneo, mas o que é essa homogeneidade? Que tipo de separação está fazendo na peça? É um material que não devia estar ali e está? Ou é simplesmente, né, uma impureza, uma sujeira, alguma coisa? Falávamos até na oxidação ontem, lembram disso? Então, seria também identificado, né, dentro desse estudo aí na localização. Posição, forma, dimensões de bolhas. Lembra, né, que nós falávamos também que algumas vezes, né, a peça ela não ficava totalmente, né, acoplada, ela poderia ter, né, vazios, bolhas, enfim, coisas que pudessem ali deixar a peça um tanto, né, desconexa. Vimos até uma foto lá na primeira aula disso, lembram? Né, mostrando ali que as cavidades, né, elas não conseguem ficar totalmente uniformes, né, unidas. Outra coisa que a gente consegue ver também seria a questão da forma e das dimensões de dendritas. Seriam as dendritas, gente?
Quem lembra? Tudo que fosse relacionado à fabricação, né, da peça, a solidificação dela. Lembram disso? Então, a junção disso tudo, né, nós damos aí o nome de dendritas. Tá tudo bem aí? Estão tranquilos? Sim. Sim. Sim? Sim. Sim. Então, ainda dentro desse processo de localização, né, e dentro do corte transversal, nós podemos também identificar se a peça sofreu algum tipo de cementação e também profundidade e regularidade dessa. Voltando, o que seria a cementação? Se houve algum tipo de tratamento, né, termoquímico, ou introdução, né, de carbono na superfície, né, do aço por algum tipo de difusão. Então, sempre que falarmos disso, né, a gente vai estar se referindo se houve ou não alguma reação química que a peça possa ter, porventura, sofrido. A gente vai fazer essa identificação bem nesse estudo aí preliminar. Isso acontece, desculpa, isso acontece quando tu não aperta bem o aterramento da peça, por executar uma soldagem, tipo com cobre ali, né, com a parte do fixador. Então aquilo ali acontece uma contaminação ele contamina com cobre o aço carbono, entendeu? E daí Sim. essa peça aí ela fica contaminada. Sim. No entanto, né, que aqui está se referindo, né, se sofre esse tipo de cementação, está altamente relacionado, né, à regularidade e à profundidade, que é o que o colega está falando, né? Porque você sabe que tanto o tratamento, né, térmico, falando, né, de inserção de calor ou de resfriamento, né, inadequado, você sabe que o processo químico ele tem também a mesma capacidade de fazer danos na peça. E neste caso aqui, que ele está dizendo, né, tu vai estar inserindo um reagente, né, químico nessa peça. Então, se isso for inadequado, vai descaracterizar, né, aquela camada que tu vais estudar. E uma vez fazendo isso, tu já não vais ter um corpo de prova lá com uma revelação coerente, né, com o que deveria. Então, retornando. Tudo tranquilo, gente? Vou continuando aqui. Sim. Bom, falávamos lá, né, dos cortes transversais. Agora, conseguimos entender tudo que os transversais, ou seja, né, aqueles feitos no sentido ortogonal à peça, poderiam nos dar de informação nesse momento. Agora precisamos estudar os cortes longitudinais. Então, em qual sentido? Só frisando bem? Na horizontal. Exato, né? O sentido do eixo da peça. Beleza? Então, o que eles nos possibilitam, né? Saber se a peça foi fundida, forjada ou laminada. Gente, fundida, o que seria? É uma junção com outro tipo de materiais químicos. Né? Isso, né? Fazer a fundição, né, através de um molde, que nem vimos lá no outro corte, né, com o exemplo ali do aço fundido. Forjada. A peça sofre um aquecimento. Por temperatura, o reagente químico. Sim, forjamento, né? Tudo aquilo que a gente insere, né, por impacto e aquecimento. Tranquilo? Sim. E laminada, aquelas, né, que são feitas ali por camadas. Faz sentido para nós que esse corte consiga nos representar isso? Faz, não faz? Olha lá. Por quê?
Lembram que eu falava lá do corte anterior? Que ele nos mostrava, né, tudo com respeito à peça. Este aqui, por exemplo, se a peça foi laminada, quantas lâminas são? Né? Como que foi feito esse processo de confecção dela? O corte vai nos dizer, né, a formulação. E também, né, se foi os outros argumentos aqui, né, se foi forjado ou não, tudo isso nós vamos ter características que vai nos definir, né, o processo de fabricação da peça. Concorda? Sim, né? Sim. Se a peça foi estampada ou torneada, se tem solda, né, em barras. Então, vejam que, apesar, né, de nós estarmos falando de um outro sentido, dependendo do modo como a peça foi confeccionada, a gente consegue também trazer aqui características, né, também lá do corte transversal, né, como no caso das soldas também. Uma pergunta. Só uma pergunta, Charles. Fala. No caso estampada, é feito em algum molde? Alguma medida já certa, ela é feita naquele molde? Sim, Seria... o vídeo. Bom, outras questões, né, que nós podemos também observar dentro desse tipo de corte seriam a questão da extensão, né, dos tratamentos térmicos superficiais, como se processou o caldeamento, né, voltando, né, à palavra caldeamento, a questão do aquecimento, né, tudo que foi ligado ali por uma questão de aquecimento, como que ocorreu isso? E alguns defeitos, né, na proximidade de fraturas. Gente, por que eu estou frisando aqui para vocês a questão dos defeitos, né, próximos a fraturas? Porque é aquilo, se nós submetemos, né, se nós podemos fazer a análise do que foi submetida a peça e que tipo, que extensão, né, cobriu aquele efeito de algum possível, né, aquecimento, seja ele necessário ou não, né, ou inadequado. Por que a fratura? Lembram da aula de ontem? Nós falávamos o quê? Que a questão, né, quando a peça é submetida a algo, né, que não está de acordo com as características, né, ou com o que nós previmos que ela suporta, ela perde... Assim. Eu não entendi, Charles. Uma pressão excessiva ao que ela resiste, no caso, Exatamente. Um cabo de aço. Ele consegue içar tantos quilos. Bota uma pressão excessiva, ele vai ceder, ele vai romper, vai acontecer. Sim. Então, uma questão, porque às vezes, né, nós conseguimos identificar muita coisa dentro do nosso processo de observação através de fraturas, por exemplo, de fissuras, né? Se nós escolhemos um pedaço, né, um fragmento ali de uma peça, da qual a gente decide que vai ser o corpo de prova, e a gente observa tais coisas, nós já podemos ter alguns pressupostos, como os citados ali no slide. Por exemplo, estou vendo uma fissura aqui no meu eixo. Tá, mas essa fissura por quê? Deveria ter ou não deveria? É um defeito? Lembra lá do defeito e da descontinuidade que nós falávamos ontem? Bom, essa fissura aqui existe, não é um defeito, porque eu consigo usar esse eixo, vamos supor, mas é uma descontinuidade. Tá, mas essa descontinuidade, que seria uma leve imperfeição na peça, foi ocasionada por quê? Então, a partir disso, nós já podemos desconfiar. Bom, o processo ali de, né, térmico que foi apresentado à peça está inadequado. Será que essa peça teve, né, alguma inserção química, né, para que ela fosse constituída? Então, é isso que a gente já começa a desconfiar, porque o que ocorre? Toda análise, né, todo laboratório, ele parte do pressuposto, né, da desconfiança dos sintomas, né, que está apresentando. Então, isso que foi citado aqui,
se nós conseguirmos ver, né, esses pequenos defeitos através de fraturas que a gente sabe que não deveria ter para que a peça tivesse íntegra, né, nós conseguimos talvez identificar melhor as questões que eu estou correlacionando aqui, né, de se está correto ou não o que determinamos antes, né, para a confecção da peça. Bom, aqui tem um videozinho que é o que eu não vamos ver hoje, que nem eu disse, né? Mas está ali, vai ficar no slide e nós vamos assisti-lo depois. Gente, uma vez definido, né, o ponto de corte, a gente precisa partir para a outra parte do processo. Vamos retomar. Eram 4 etapas. Que seria a localização, que é a etapa que nós vimos agora. O que seria a localização? Definir os nossos cortes e o que nós podemos observar uma vez decidindo onde eles estão, não é isso? Bom, depois disso, tá, já defini, já cortei, a minha peça ficou este fragmento aqui, né? Este vai ser meu corpo de prova, vou embutir lá adiante, tá. Mas o que eu preciso agora dentro do processo de preparação? Quem se arrisca? O ataque? O ataque vem depois. No caso da preparação. Isso, eu já defini o primeiro estágio, que seria a localização do meu corpo de prova, que ficou isso. Preparação. Eu tinha esse eixo todo, né? E agora ficou isso. A tampinha da caneta, supomos que é a nossa peça, a qual nós vamos analisar em um corpo de prova. Eu preciso da preparação. O que envolve a preparação? Limpeza, lixamento, desbaste. Isso. Se for o caso, uma usinagem. Isso. Nós vamos analisar então isso. Esse processo novamente vai se verificar, né, em 2 etapas, que é colocado aqui, né? A superfície tem que estar plana e polida. Ou seja, tem que estar, né, uniforme. Esse plano, é isso que eu quero dizer. Ela tem que estar o mais neutra possível. Concordam? E o mais limpa possível. Com base nisso, nós entramos então na parte de corte ou desbaste. Bom, quem já viu falar, né, nesse cut-off? Todos conhecem? Quem trabalha aí com mecânica? Eu não tinha ouvido falar ainda. Então, assim, ó, o corte ou o desbaste. Bom, já temos a nossa peça, nós precisamos agora fazer, né, desbastá-la, prepará-la, né, para depois, então, nós partimos para a segunda etapa, que a gente já sabe que esse processo de preparação é 2, né, seria deixar a superfície bem uniforme, né, plana, que nem tá ali, e depois, então, a superfície limpa. Gente, o corte, nós sabemos que muitas vezes a gente pode usar ele tanto manual quanto mecânico. Concordam? Sim. Sim, né? Tu fala tipo um arco de serra, uma coisa assim. Algo desse gênero. Poderia ser assim. Bom, aquele cut-off que que eu falei ali faz parte até do vídeo que eu falei para vocês que nós vamos assistir depois. Ou seja, nós temos máquinas, né, em laboratórios específicas, das quais a gente pode se utilizar para que nós, então, conseguimos ter um fragmento da nossa peça inteira, né? E, no caso, né, a gente vai usar o uso de serra, né, conforme eu falei, que seria, então, algo manual ou um cortador de disco abrasivo. E localizar, então, a superfície que nós vamos examinar. Lá no videozinho que nós vamos ver depois, a gente consegue ver, né, ali a pessoa fazendo esse processo de corte. Ele usa um disco, né, abrasivo, ele não faz o processo manual. Bom, aí eu pergunto para vocês,
Dentro desse processo, vocês acham que qualquer disco abrasivo está coerente para ser utilizado? Sim ou não? Não. Depende do Não. material. Oi? Depende do material, no caso. Tem um disco específico para cada tipo de material. Exatamente. Um disco específico a cada tipo de material. Nós não podemos usar discos inapropriados. Por quê? Só porque não vai cortar direito? Pode Não, romper. porque também pode... Pode falar, pode falar. Oi? Interrompi ele ia falar. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Fala Não, eu acho que é porque também... Não escutei. Vou falar. Eu acho que é porque também pode destemperar a peça, né? Perfeito. Dependendo do... Perfeito. Também. Nós vamos ver também mais adiante na questão do polimento as centelhas, né? Nós falamos disso ontem, né? Que nós tínhamos como fazer essa identificação se a peça, dentro das questões de impureza agregadas nela, né? Se elas tinham algum tipo de fagulha, de centelha, enfim. O Charles, né, comentou a questão ali de destemperar a peça. O que significa destemperar a peça? Tá entendido o que nós... Pode falar. Destemperar a peça, eu entendo como ela perde a resistência dela. Muda, no caso, a resistência dela, né? Se tu destemperar a peça, ela pode ficar mais macia ou mais rígida. Mais fraca, perde a resistência. Tá. Isso. Eu entendi o que vocês querem me dizer. Gente, quando nós utilizamos um disco abrasivo inapropriado para aquele tipo de material, tá? Nós estamos automaticamente inserindo na peça o quê? Calor, né? Temperatura alta. Perfeito, Rogério. Calor, alta temperatura. Então, vejam que vocês todos me disseram a mesma coisa, só com visões diferentes, não é isso? Mas todos entenderam que a peça não vai mais permanecer íntegra, ou seja, lá depois do nosso preparo, depois do nosso ataque químico e, por fim, a nossa revelação, que seria a conclusão do ensaio, nós vamos correr risco de não ter um ensaio característico, ou seja, dele não ser fidedigno com aquilo que a gente apontou. Por quê? Porque a inserção de calor é completamente inapropriado. No entanto, que muitas vezes a gente, quando vai fazer um corte, né, com um disco abrasivo, nós fazemos o quê? Dá para usar um fluido de corte. Dá para usar um fluido. Dá para usar um fluido para não haver aquecimento. Perfeito. Fluido de corte. Perfeito. Nós podemos usar um fluido de corte ou apenas um resfriamento até com água, dependendo do tipo de material. No meu caso, lá na construção civil, tá? O que os profissionais da área, quando vão cortar, por exemplo, um bloco lá cerâmico, eles também usam um disco abrasivo, assim como vocês. Existe na máquina uma mangueirinha, não sei se alguém já viu. Uma mangueirinha de arrefecimento. Exatamente. Para quê? Para durante o processo de corte ser resfriado. Óbvio que no caso de um tijolo, a perda da resistência não ocorre da mesma forma que uma peça, como vocês estão apontando aqui, estudando aqui. Aí seria um corte a frio, né? Corte a frio que se chama, né? Conforme vai cortando, vai jogando no líquido, né? Corte a frio. Sim, vai resfriando. No meu caso lá, do exemplo que eu falei para vocês do tijolo, existem também outra preocupação, porque a gente sabe que quando faz esse corte, né, e não tem o resfriamento, o desgaste do disco, a vida útil dele fica reduzida. No caso de vocês, também, né? Então, depois eu vou mostrar para quem não viu ainda a máquina, né?
o que seria uma cortadeira, né, dessa com um disco abrasivo. Gente, coloquei aqui a questão do desbaste. O que é o desbaste? Desbaste é toda... Tu vai, no caso, ter que tirar alguma coisa da peça, tu vai usar um disco de desbaste para poder fazer, tipo... Desgaste da peça. Tem que diminuir a peça. Fazer... Isso. Quando a gente fala desbaste, a gente está dizendo que estamos, né... Desbastando, nós estamos tirando pequenos fragmentos da peça. Quando é que na preparação de um corpo de prova nós vamos nos utilizar do desbaste com fim de corte? Não, porque é só para tirar o excesso de material. Isso. Então, assim, ó, o desbaste, a ideia sempre é remoção do excesso. Mas ele pode ser um subterfúgio quando o corte for inviável. O corte pode ser inviável. Muitas vezes pode ser algo muito pequeno que nós não vamos conseguir ter um corte preciso. Ainda mais numa máquina, não é isso? Então, nós podemos nos utilizar do desbaste e atingir o mesmo objetivo, que é chegar na região a qual a gente quer estudar e ainda assim ter uma análise fidedigna. Concordam comigo? Concordamos. Não entendi? Concordo. Concordam, né? Então, se é um fragmento de peça, né, pequeno, fica muito difícil colocar numa máquina, por exemplo, e fazer um corte. E às vezes é inviável o uso manual, que seria o que nos daria mais precisão. Então, nós vamos nos utilizar do desbaste para esse caso. Gente, ainda na continuação, né, falando da questão, né, do desbaste. O que nós podemos utilizar para fazer esse desbaste? Uma lima fina, né, ou uma lixadeira mecânica. E aí nós vamos ter, então, concluído a primeira etapa. Lima fina, quem já viu? O que é? Todos sabem. Por torneiro, né, a lima, né? Isso. A lima geralmente é muito usada por torneiro. Exatamente, né? Lá na tornearia a gente sabe que aquele processo, né, de confecção da peça, muitas vezes uma máquina, né, não atingiria pontos que uma lima fininha, né, com mais precisão, poderia atingir. Mas esse desbaste também pode ser feito através de uma máquina, não é isso? Todos conhecem o tipo de máquina que pode também ser utilizada para desbaste? A máquina rotativa, esmeril. Esmerilhadeira, lixadeira. Perfeito. Né? Uma esmerilhadeira, que nem o colega falou, né? Não entendi, Charles. Uma retífica. Também. Retífica com ponta apontada. Também. Então, todas essas máquinas, elas podem ter, né, a função, e são, né, feitas para isso, nós poderíamos nos valer dela como desbaste. Tem umas maquinazinhas, né, mais clean aí, que a gente consegue se acoplar vários tipos de disco, né, e até mesmo teve uma que tu falou aí, né, das rotativas, na furadeira, por exemplo, né, às vezes a gente consegue colocar um êmbolo ali, que tem uma lixa, né, um efeito de lima ali, né, de maneira mais delicada, vamos dizer assim, entre aspas, né, e que também nos atingem o objetivo, né, não precisa ser algo muito volumoso, como no caso de uma esmerilhadeira, por exemplo. Alô? Novamente, o que nós precisamos apontar como um cuidado? André, meu nome. Não entendi. Não, desculpa que eu tô... Ah, tá, foi engano. Gente, o que nós temos que cuidar novamente, né? A peça, o que é um encruamento? Alguma impureza, não é isso? Alguma imperfeição que está ali agregada à peça e que talvez seja algo difícil, né, de ser removida. Concordam? Sim.
Então, por que eu botei ali no resumo para vocês que nós teríamos que ter o cuidado com os encruamentos? Porque se nós estamos falando de algo que está ali, né, impregnado, que está deixando o nosso corpo, né, a nossa peça, que vai ser o nosso corpo de prova, impuro, imperfeito, né, heterogêneo, com esse tipo de característica, e se ele está difícil, né, porque a palavra encruada nos remete a isso, né, que não é simplesmente uma impureza, uma ferrugem, né, é um processo muito impregnado. Se nós começarmos, né, com esse desbaste, né, excessivo, vai nos ocasionar novamente o que na peça? Vai ter uma perda de matéria-prima, então daqui a pouco mais tu vai estar afinando demais a peça, o que não Também seria o... Pode ocasionar o defeito da peça. Às vezes pode ser só um desgaste excessivo. O encruamento, né, quando está difícil a remoção, ou nós podemos, né, dentro desse processo aí de remoção, retirar demais, como alguém falou, perder o que a gente não gostaria, né, de ter perdido, porque às vezes quando ele sai, ele retira alguma camada em excesso, e também, se não acontecer nada disso, nós podemos descaracterizar a nossa peça e perder resistência dela através da inserção de temperatura novamente. Não é isso? Então, eu apontei aqui para vocês, né? Aquecimentos excessivos. Não nos remete a isso? Quanto mais nós ficarmos ali tentando, sem refrigerar e sem dar aquele tempo para a peça, né, se reintegrar, nós podemos ter essas perdas não só na retirada excessiva, né, da parte da limpeza, mas ter uma perda, né, através do aquecimento que pode ser gerado. Por isso que existe duas máquinas, né? A lixadeira e a esmerilhadeira. Nesse caso é usada a lixadeira, devido à rotação que a máquina tem. Uma esmerilhadeira, ela passa, o RPM dela é muito alto, entendeu? Então a ferramenta usada, a correta, seria uma lixadeira, que é até 5.500 RPM. A maquitinha que tu fala, né? Não se trata de maquitinha, entendeu? A maquitinha, ela tem uma rotação acima, seria uma lixadeira. Uma entendeu? lixadeira mesmo. Isso, teria que comprar uma lixadeira mesmo, entendeu? Não seria uma esmerilhadeira, porque uma esmerilhadeira ela vai ter uma rotação muito alta, entendeu? E a gente está tratando de um aquecimento, ela vai dar um aquecimento excessivo. Isso. Por isso que vocês vejam que a etapa de preparação do nosso corpo de prova, ela se divide justamente nessa aspecto, né? Que seria ali o corte através do desbaste, não é isso? Que é o que nós estamos falando até agora. E o polimento em si. Agora, no polimento, vocês vão ver que eu apontei para vocês ali a questão das lixas. Nós temos, inclusive, uma sequência de lixas para serem usadas durante o polimento. Ou seja, nós precisamos sair de um ponto e chegar até um outro ponto. E, inclusive, vocês vão ver que a angulatura do lixamento, ela precisa ser em sequência e precisa ser seguida à risca. Que, em outras palavras, é o que o Rafael está nos explanando aqui. Ele já está indo bem objetivo, né? Falando já da máquina que tem que estar apropriada, porque uma coisa é polir, não é isso, Rafael? E outra coisa é tu desbastar em si. Isso. O encruamento ainda faz parte do processo de desbaste. Está impregnado, está sujo, está, né, encruado, como nós estamos falando. Então, nós precisamos remover certas camadas e, a partir dessa remoção, bom, retirei essa parte aqui, ó, que está deixando o meu material descaracterizado, que está, né, encruado, removi isso aqui, bom, agora sim eu vou polir. Não é isso, Rafa, que tu queria dizer para eles? Positivo. Positivo, né? Então, é o que nós vamos ver aqui nesse instante no slide. Então, gente, falamos já da questão do corte e do desbaste, né? Ali, que seria a primeira etapa, né? A primeira parte da etapa 2 do processo, que seria a preparação. E agora nós vamos falar do polimento, né? Então, aqui, sempre se começa com lixa, né?
direção normal aos riscos de lima ou de lixa grossa já existente, nunca arredondar as arestas dos corpos de prova. Primeiramente, aqui 3 aspectos, né, para falar. Gente, o que eu quero dizer quando falo da direção normal aos riscos de lima ou da lixa já existente? O que é a direção normal? O que é ser normal a peça? No exemplo aqui do meu eixo didático. Seria usar mais plano para não ter um grau de profundidade na peça. Perfeito. Então, quando nós começamos a polir, depois nós vamos ver, né, a nomenclatura de lixas, que nem eu disse para vocês, nós vamos iniciar a normal aos riscos já feitos lá do efeito da lima, quando a gente precisou dar uma desbastada na peça, ou da máquina, que nem o Rafael falou, né? Nós vamos fazer no sentido dos riscos. Por que isso? Por que eu não posso lixar assim? Acho que tu vai acabar diminuindo, né? Vai acabar tirando mais material do que necessário. Exatamente. Então, eu começo o processo, né, fazendo esse pré-polimento, né, iniciando isso anormal da minha peça. Eu já tenho os riscos provenientes, né, ao desbaste, ao enfim, né, ao processo anterior, que faz parte dessa etapa, né? Então, eu vou remover tudo que é impureza ainda neste sentido. Para depois, então, né, eu começar a fazer isso nos outros sentidos. Nunca arredondar arestas dos corpos de prova. Por quê? O que são arestas, primeiro? Quem lembra? Aresta é toda a parte da parte viva do material, né? No caso, uma quina, um exemplo. Uma quina, uma aresta, né? Em outras palavras, que nem o colega falou, é uma quina. Então, por exemplo, voltando aqui o meu... Um canto vivo, né? O canto vivo. O canto vivo. Se eu disse que a minha peça é isso, como que eu vou, né, descaracterizar? Eu estou perdendo material, eu estou descaracterizando aquilo que eu já defini como sendo, né, o meu material de análise. Não posso fazer isso, até porque eu preciso ter o meu lixamento sempre, né, no sentido normal, ao último, né, e aí eu vou ter uma descaracterização disso. Então, sempre cuidar esse aspecto. Prosseguindo. Ainda dentro da etapa do polimento, né? Terminado um linchamento, né? Limpar. Botei entre parênteses aqui a palavra contaminação. Por que a limpeza é necessária, gente? Eu estou querendo tirar tudo, né? O que tinha de heterogeneidade do meu material, não é isso? Sim, né? Quem que já fez lá um processo de lixamento? Não precisa ser lá na indústria, mas em casa. Não sei se alguém já se arriscou a fazer algum tipo de pintura, vamos supor. Todos, né? Acho que todo mundo já brincou disso, né? A gente lixa ali para remover o quê? A tinta, não é isso? Vamos supor que seja uma porta, né, da casa. A gente tira ali aquela tinta porque a gente sabe que a outra não vai se agregar naquela antiga, não é isso? Mas a gente acabou de lixar, a gente coloca tinta direto? Fazer a limpeza do material antigo que tinha. Exatamente. Antes da gente passar o novo, né, a nova tinta, nós vamos fazer o processo de limpeza. Nós vamos passar um pano, a gente vai remover completamente a sujeira. Por quê? Quem nunca também já não fez e fez, né, um tanto errado, e às vezes não fica ali, que a gente nota, né, na questão da porta, por exemplo, se não foi removido bem aquele processo de lixamento, fica alguma felpa, quando tu passa ali o pincel ou o rolinho, ela não penetra bem. Não penetra bem e ela fica gritante, fica cheia de falha. Né? Fica falha. Então, a limpeza, no nosso caso aqui, né, apesar do exemplo
que eu usei meio grosseiro para a situação, mas, enfim, é a mesma coisa. Nós precisamos ter isso bem limpo para que a gente possa passar para a próxima lixa. Então... Até no processo de solda, se não fizer uma boa limpeza, a penetração da solda... Não pega, né? Não pega. Fica cheio de poro, fica... Falta de fusão, tudo. Sim. Tem que ter uma limpeza. Tem que ter uma limpeza. No exemplo que o André está dando, né, da solda, vai se tornar impossível. Pode ser que solde? Sim, pode ser que solde, mas será aquela peça provável problema em seguida, não é isso, André? Isso alguém mesmo, vai te chamar. tudo. Que alguém vai te chamar e vai dizer, olha, não tá funcional, né? Uma droga tu lá. Soltou aqui, não funcionou. Enfim, mas por quê? Porque não foi tomado o cuidado, né, prévio, que seria a parte da higienização. Não então, foi feito gente, o procedimento certo, né? Isso. Então, assim, ó, sempre que a gente termina uma etapa de lixamento, nós vamos remover a contaminação. Terminamos o lixamento. Lembram que lá no outro apontamento, né, do slide anterior, nós falávamos que a gente inicia com uma lixa, né, algo mais robusto, mais grosseiro. A gente vai passar para a lixa mais fina, que seria a próxima, né, na nomenclatura lá, que nós vamos ver depois as lixas, né, todas. Nós vamos passar para essa lixa fina, mudando de 90 graus a direção do polimento. Opa! Mas eu não falei que era no sentido normal a peça? No primeiro polimento? Falei, né? Tá incoerente o que eu disse ou não? Não. Quando nós vamos iniciar o primeiro polimento, sempre será a normal do nosso desbaste, né? Do nosso primeiro porte lá, desbaste, enfim. Por quê? Justamente para deixar mais uniforme possível, né? E não perdermos material naquele primeiro momento que a gente acabou de fazer o desbaste. Beleza? A gente sabe que na hora do desbaste, principalmente se tinha algo encruado, vai ficar algumas imperfeições que foram impossíveis de ser removidas e que, se nós fizermos no mesmo sentido, vai deixar esse eixo, essa peça, o mais homogêneo possível. Até aí concordam comigo? Sim, né? Bom, terminamos esse polimento, né? Neste sentido, por exemplo, eu tenho que passar para a próxima lixa. A lixa mais fina, né? Mais baixa. Eu tenho que passar, então, a fazer o polimento no outro sentido. Que é a quantos graus? 90. 90. O que significa estar a 90 graus? 90 graus é reto. Reto. Que nem o colega falou. Então, o próximo polimento a 90 graus. Então, né? É como se eu tivesse neste sentido. Ou seja, eu não vou mexer com a peça. Quando eu mostrar lá adiante, eu tenho um vídeo de laboratório para vocês verem, a peça não é movida, né? Se ela está fixa, por exemplo, em alguma coisa, ela não é movida, gente. A gente não movimenta mais ela. Ela está numa prensa, por exemplo, aqui, ela vai continuar. Nós vamos primeiro passar a lixa nesse sentido e depois nesse. Sempre ortogonal ao que nós lixamos, né? Polimos no momento anterior. Até aí, ok? Sim, né? Sim. Frisando novamente, 90 graus não é 30, não é 45. Não é 30, não é 45. É 90. Então, sempre ortogonal ao lixamento anterior. E não a peça em si, né? Se tu estás com a tua peça assim e começou primeiramente por algum motivo a lixar assim, bom, o teu próximo lixamento é nesse sentido. Então, sempre a 90 do que foi feito anteriormente. Ok? Bom,
Quantas vezes nós vamos fazer esse lixamento? O que vocês acham? Muitas vezes. Porque nós... Tá o problema, né? Eu coloquei ali, né, no roteiro para vocês que nós vamos repetir o processo até a lixa metalográfica 0. Significa que eu vou ir até a lixa 0? Não, não significa isso. Eu vou repetir o processo quantas forem necessárias vezes. Quando eu identificar que a peça está, né, coerente para ser analisada, para sofrer um ataque de superfície, né, lá com nossos, sofrer, né, uma química, né, uma reação para que a gente então possa obter um resultado, eu vou parar. Vai depender do que então essa intenção de parar com o polimento da peça. Quem chuta? A hora que achar que ela tá perfeita, entendeu? A hora que ela tá, tu achar que tá bem preparada, tu vai parar de lixar. Exato. Então, assim, ó, vai depender, o nosso polimento vai depender do material que nós estamos fazendo a análise, porque a gente sabe que cada um vai se comportar diante de um polimento de uma maneira diferente. Isso a gente já está bem definido na nossa cabeça, não é isso? Vou lixar um ferro, vou ter que lixar talvez um número de vezes. Vou lixar, né, um outro tipo de metal, outro tipo, né? Então, vai depender da característica do nosso material e também da questão visual, que nem o Rafael falou. Por quê? Porque nós ainda, se nós formos analisar, a gente ainda está tratando de um ensaio macro, de um ensaio feito sob o prisma da nossa observação, do nosso sentimento de que as coisas já estão aptas, né, a partirem para um processo de ataque, por exemplo. Se nós observarmos na peça, né, fizemos já aí 2, 3 polimentos, né, obedecendo a angulatura, observarmos que ainda não está uma superfície mais homogênea, né, uma superfície uniforme, né, nós vamos repetir o processo. Não é isso? É isso. Então, quando a gente observar que ela já está com uma característica uniforme, né, que ela está o mais próximo ao 100%, vamos dizer assim, bom, é hora de parar, podemos parar. Não significando, então, que a gente vai estar na lixa, né, 0, né, que nem eu coloquei aqui. Coloquei isso para que vocês atentassem que o processo pode ser feito inúmeras vezes conforme a nossa necessidade. Bom, estamos aí na etapa de preparação do corpo de prova, fizemos o polimento, chegamos, né, a uma superfície aí uniformemente razoável, né, para nossa análise. O que vamos fazer a partir de então? Vamos partir para qual etapa? Higienizar a peça. Nós vamos partir para o ataque da superfície que nós preparamos. O Charles, eu acho que foi, né? Quem falou por último, acho que foi o Charles, né? Da higienização. Gente, eu não frisei ali, né? Apesar de que depois, quando vermos os ensaios micros, né, nós também vamos falar exaustivamente disso. Ele falou algo importante que eu havia deixado de frisar. Cada vez que nós mudamos o sentido do nosso polimento, nós vamos limpar a peça, né? Assim como quando nós saímos lá do desbaste para o polimento, a gente se preocupou em higienizar a peça, cada vez que a gente polir a peça, nós vamos fazer a limpeza. Vocês, né, acho que o Rafael e o Charles
tem alguns aqui que já trabalham com mecânica, existe até os panos de polimento, não tem? É, o trapo. No caso. Isso, o vulgo trapo, não é isso? Então, A gente existe usa- panos apropriados. Oi? A gente usa, no caso, vai soldar uma peça, alguma coisa assim, para preparar, tá com graxa, alguma coisa. Aí a gente passa um pano, passa um thinner, espera secar, dá um Sim, calor, tipo de sim. coisa assim, pra poder preparar a peça, no caso. Né? Então, lá, né, pelo que vocês estão me comentando, vocês estão basicamente dentro da oficina, né? No setor da manutenção, não é isso? Eu já passo uma escova rotativa já. Aí ele ficou mais rápido. Mas é o que eu Que queria. às vezes não tira tudo, né? Gente, é o que eu queria frisar agora para vocês. Muita diferença tem a nossa percepção de limpeza, né, de higienização da peça dentro da oficina e dentro do laboratório. Não sei se vocês conseguem observar que tem diferença. Tem, né? Lá na oficina, Certeza, né? que nem o Charles falou, ele comentou ali que passa um thinner, não é isso que tu falou? É, no caso, sim, uma peça tá com graxa ou Tá com contaminada de graxa. alguma impureza, a gente passa um trapo com um thinner, aí espera secar, porque E o tá thinner resolvido. ele evapora rápido. Tá. É uma limpeza bruta, né? É um procedimento rápido ali no caso. Né? Isso, Não é um gente, procedimento específico. Ali. isso mesmo. Gente, ele usou um termo bem interessante, porque automaticamente ele conceituou o que eu queria, né, de uma maneira, acho que bem para um bom entendimento nosso. Lá na oficina, essa limpeza, ela não tem uma preocupação de análise. Ele falou o termo, né? Uma limpeza bruta. Ele está resolvendo um problema, que nem o André falou, eu passo uma máquina lá, né? Não é isso? No laboratório as coisas não funcionam assim. Lembram lá na nossa primeira aula? Nós temos normas, nós temos procedimentos a ser seguidos. Lá no laboratório não é um trapo, né? Muito difícil que a gente vá usar um pano qualquer. Lá no laboratório, eu vou estar usando um thinner para tudo, por exemplo? Para limpar uma peça, para higienizar? Não, né? Acredito eu que não. Não. É que na área, assim, em oficina é para safar. Ó, lá, tem que soldar Isso. lá, tem que limpar, e deu, limpa, solda e bota a tocar. É assim que funciona. É assim que funciona. Lá no nosso laboratório, agora todos nós aqui somos laboratoristas e não mais, né, da manutenção da empresa, nós temos outro tipo de preocupação. Por isso que eu comentei, até alguns, né, fizeram senha com a cabeça, né, acho que o Rafael mesmo foi um que eu observei, dos panos de polimento. Nós temos vários tipos, né, e nós vamos seguir as normativas. Por quê? Imagina, eu sou um laboratório, eu sou alguém que vai certificar, que vai emitir um laudo técnico dizendo que a peça que o Charles mandou lá teve um problema lá executivo, ou então que ela teve um problema ocasionado numa manutenção preventiva errada, enfim. Então, a gente precisa ter essa concepção de que dentro do laboratório as coisas não vão funcionar que nem funcionam lá na oficina. Então, a higienização, importantíssimo, mas saber que produto usar nessa higienização. Cada vez que a gente utilizou uma lixa daquelas, né, que eu falei que seria sucessivamente até ficar adequado, né, na nossa percepção macrográfica, nós vamos usar um pano. Eu posso repetir o pano? Eu lixei esse eixo agora no sentido normal. Eu vou mudar o sentido, né? A ortogonal da peça. Qual é o pano que eu vou usar? Eu acho que cada processo tem que ser um pano, né? Porque vai ficar contaminado. Né? Se tu limpar, aí lixar de novo e passar aquele pano contaminado, vai contaminar de novo. Vai contaminar de novo. Assim, né? Gente, correto. O procedimento é esse. Assim como cada processo de lixamento é uma lixa e ela é descartada, o pano também, né? Se eu estou limpando, ele não me serve mais.
Ele não faz mais parte da minha higienização. Então, assim, se eu polir 4 vezes, eu vou ter 4 panos de polimento diferentes, porque o processo de higienização da peça é importante. Se ficar qualquer fagulha, qualquer resquício de sujeira, significa que eu vou estar descaracterizando o meu molde. Bom, feito isso, a gente vai para a questão do ataque da superfície. Botei aqui, ó. Submeter a superfície polida a um reagente químico. É isso, não é isso? Esse seria o ataque da superfície. Nós vamos saber, para cada tipo de ensaio que a gente vai fazer, ou para o que a gente quer descobrir, o tipo de reagente lá ao qual nós vamos submeter a nossa peça. Nessa etapa é possível. Grifei bem grande aqui. Alguém falou? Desculpa, pensei que alguém... nessa etapa, a gente consegue apontar heterogeneidades. O que são isso? Frisando de novo. O que é as heterogeneidades da nosso corpo de prova lá? Descontinuidade. Exatamente, né? Tudo que a gente tem ali de anormal na peça, né? Se nós antes falávamos, né, do que seria homogêneo, né, do que seria regular, aqui a gente consegue ver se a peça tem alguma descaracterização daquilo que a gente acreditava que fosse o material. Então, dentro desse processo, quando nós submetemos a peça, né, a um reagente químico, nós vamos ver que algumas regiões podem ser, né, ou são mais atacadas que outras. A região ser ou não mais atacada que outras, o que significa? Significa que o material tem algum outro tipo, né, ou uma mescla? Só isso ou podemos afirmar mais coisas? Por exemplo, para a gente garantir, né, que na hora que submetemos a nossa peça a um ataque químico, algumas regiões foram mais atacadas que outras, necessariamente eu tenho 2 tipos de material, ou eu tenho impurezas ali, ou eu posso ter um equívoco lá no meu preparo da peça? O que vocês acham? Eu posso afirmar 2 coisas para vocês. Se eu ver que alguma parte da superfície está mais atacada que outra parte, eu posso observar que realmente a peça tem impureza ou algo, né, que foi ali inserido que não deixa ela uniforme. Mas eu também posso ter perdido material no meu processo anterior, não posso? Falávamos disso, né? Que até o Rafael comentava que se a máquina, por exemplo, né, naquele processo de desbaste fosse algo inapropriado, eu estaria perdendo espessura, não é isso? Então, no momento que eu perco isso e que eu submeto a minha peça a um reagente, eu posso ter uma descaracterização do meu processo e não necessariamente uma impureza ou uma heterogeneidade, não é isso? Então, novamente vem aquele feeling, né, que nós temos que ter como observadores, porque um laboratorista nada mais é do que um bom observador. Então, para nós termos certeza de que o material tem impurezas, nós temos que ter a certeza de estar garantido anteriormente que o nosso processo anterior de corte, desbaste, polimento não descaracterizou o material, não removeu nada que não indevidamente do material, daquela peça, né? Para que então nós podemos garantir para as pessoas que ela reagiu assim porque ela está, né, com algum tipo de impureza. Nós podemos ver também diversidades na composição química.
Podemos, uma vez de que não descaracterizamos a peça e apontamos essas heterogeneidades, sabemos que pode ser na formação da peça, lá na morfologia dela. Nós estamos tratando de um metal, não é isso? Também podemos ver uma grande diversidade na estrutura da peça. Então, tudo isso a gente vai conseguir já de momento, né, apontar dentro aí do ataque, né, dessa superfície que nós preparamos. Bom, aqui, gente, eu botei 2 slides aqui com apontamentos de alguns reativos, né, comuns. Gente, eu quero que vocês decorem isso. Sim ou não? Não, né? Eu estou colocando para a gente saber que existe, né, e que é usual. Não é necessário, né, a gente gravar isso, inclusive as quantidades, enfim. Mas é necessário a gente entender que eles existem e, para quem for trabalhar com isso, né, saber onde procurar lá nas normativas. Bom, dentro do mais comum, nós temos aí reativo, né, à base de iodo, que seria aí iodo sublimado, né, a 110 gramas. Ainda, né, à base de iodo, o iodeto de potássio, a 120 gramas, né, e água aí iodizada, né, que a 1.100 gramas. Dentro dos reativos, nós também temos a base de ácido sulfúrico, né, que seria aí sulfúrico a 120 gramas. E a água, que está errado, tá a nomenclatura. Depois eu arrumo para vocês no slide. Gente, é só esse? Não. Temos também a base de ácido clorídrico, né? Que seria aí uma solução de ácido clorídrico a 150 com água, né? Reagindo. Reativo Frey, que alguns devem ver lá dentro da indústria, né? Que também é a base de ácido clorídrico, água destilada, cloreto, né? E reativo REN, né? Também são todos aí muito comuns dentro de laboratório. O que vai depender o reativo que eu vou usar? Quem vai determinar? Vamos lá, me ajudem. O que determina o meu reativo? O tipo de material, não é isso que eu estou trabalhando, que eu estou analisando. Quem é que vai me dar a certeza que eu vou usar à base de iodo, por exemplo, ou não? As normativas. Por isso que eu disse para vocês, precisa decorar isso? Não, mas a gente precisa saber se escutar, né, falar que eles existem, que são os mais comuns, são os mais utilizados e que quem vai definir, né, a composição lá seriam as normas. Concordam comigo? Sim. Ninguém fala? Sim. Sim, né? Só frisando aqui, ó, quando eu falo, por exemplo, reativo à base de ácido sulfúrico, vocês vejam que eu estou, né, sempre junto aqui tem uma determinada quantia, né, de água. Apareceu em todos. Por quê, gente? Só uma curiosidade para a gente. Por que isso? Para não ficar tão agressivo? Não, porque o que ocorre? Vamos voltar lá à nossa tabela periódica. Tem alguma coisa a ver com o oxigênio da água? Não. A questão que aparece sempre a água, porque se nós estamos falando de ácido, ácido reage com o quê? Com água, não é isso? Sim ou não? Aula de química. Botei essa aula. Faltasse essa aula, não acredito. Sério? Gente, ali, né? Voltando. A junção, né? A composição daqueles reagentes, né? As normas vão nos dizer, eu estou botando o que a bibliografia apresentou para que vocês saibam que existe. Mas
só frisando a citação de água, porque sempre que eu falo em ácido, eu preciso ter a composição do que seria o meu reagente, o meu elemento químico, né, ácido, só que para ele reagir, ele precisa da junção de água. Perfeito? Ou seja, quem trabalha em indústria química, né, não sei se algum de vocês, né, aqui em Rio Grande tem bastante, né, fábrica de adubo. Eles lidam muito com ácido, né? E sempre costuma se dizer, o perigo não está no elemento ácido em si, e sim no que ele se torna, como o ácido sulfúrico, por exemplo, né? Tu tá fazendo uma inserção que deixa ele agressivo. Então, por isso ali aparece todos, né? Eles reagem em água. Ok? Sim. Sim, né? Todos, ó, como vocês estão vendo, todos eles, né? A gente está falando de reativos, ó. Reativo de ácido clorídrico. Então, a junção, né, de cloro com água, né? Posso prosseguir? Bom, para a gente colocar a nossa superfície, né? Lá, nós preparamos a superfície, nós precisamos fazer uma reação dela com um ataque químico, não é isso? Sim ou não? Sim. Quais os modos que a gente pode fazer isso? O que vocês acham? Como é que eu vou imergir essa peça? Como é que eu vou aplicar essa solução química para o ataque? Pode ser num tanque de... Algum tanque para fazer inspeção? Então, aqui, ó, também grifei de modo bem simples, tá? Para vocês. Nós podemos, o colega aí falou na questão de um tanque, né? Seria, então, um tipo de ataque por imersão? Sim ou não, Rafael? Sim. Foi tu, né, que falou? Foi eu, sim. Sim, né? Então, pode ser um tanque? Pode ser né? Um instrumento que dentro de um laboratório seja apropriado para isso. Outra questão, o nosso reativo é a base de que material químico? De que elementos químicos? Gente, os nossos reativos utilizados ali para o ataque da superfície, eles são a base de ácidos. Tá? Então, ele falou num tanque, né? Eu disse, pode ser uma bacia, mas pode ser qualquer bacia? Não, porque Não, pode... tem que ser uma que resista ao líquido que a gente está usando. Isso. Não, porque quando eu falei isso, né, que poderia ser um recipiente, pareceu que poderia ser algo qualquer. Não. Alguém já esteve dentro de um laboratório? Vocês que trabalham na indústria, vocês têm acesso a laboratório? Já entraram dentro de um laboratório? Não. Lá onde eu trabalho, não. Não? Tem acesso. Eu vou ver se eu trago umas fotos amanhã para mostrar para vocês de recipientes, né, materiais usados em laboratório. Mas eu já vi um camarada meu levar ácido dentro daqueles galão d'água, tá ligado? Esses galão que eles vendem de água, esses galão grande. Dentro na refinaria lá, que eles iam fazer Aí eles adaptaram uns galão lá para passar um ácido para água lá e levaram, botaram nos galão. Sério isso? Sério, quase deu BO isso aí. E deveria ter dado, gente. Quase deu problema isso aí. Gente, isso que o André verificou lá né, dentro do trabalho dele, está correto? Não, tá errado. Está É errado. super errado. Não, super errado, assim. mega errado. Muito errado, né? Muito errado. Quem tiver a oportunidade, né, não sei se todos ou se vão trabalhar com isso um dia, mas enfim, eu vou procurar trazer umas fotos para mostrar para vocês os recipientes mais utilizados em laboratório.
Tanto que o que respingou na roupa dele, a hora que ele levantou o galão fez barriga, né? Entrou ar. E aí, quando ele caiu no chão e jorrou pra cima e pegou nas calças dele, meu Deus, cara, parecia que tava pegando fogo, nunca tinha visto aquilo. Primeira vez, assim, é muito perigoso. É muito perigoso. Gente, o processo de corrosão... Eu acho que o recipiente mais indicado seria de inox, no caso, né? É para não contaminar o... Vocês vão ver que dentro de laboratório, eu vou trazer as fotos. Gente, tudo é vidro ou material aloçado, tá? Existem, né, tipo... são pratos, né, são específicos, me fugiu agora o nome, desculpem, mas assim, eu vou trazer as fotos para mostrar para vocês. Tudo é louça e vidro. Existem uns tipos de vidro, tá? Inclusive, eu já trabalhei dentro de laboratório, então assim, eu moldava corpos de prova. Não esses, né, que nós estamos falando aqui. Eu moldava corpos de prova de CBUQ, né? Pavimento asfáltico. Nós levávamos os vidros, né, em cima de um fogão, usávamos ele ali, ele tem uma propriedade que ele não quebra, que nem refratário, por exemplo, lá na casa da gente. A gente não pode pôr em cima do fogão, né? Ele tem que estar dentro do forno por causa da questão do ar. Oi? Ele é um vidro temperado, no caso. Um vidro temperado, apropriado para isso. Materiais submersos, tá? Os recipientes aloçados. Eles não são transparentes, que nem esses vidros temperados que aguentam temperatura, que vão nas estufas, ou enfim. Então, assim, muito cuidado. Existem alguns reagentes que talvez não causem essa corrosão, que nem o André citou, que ocorreu lá no trabalho dele. Mas, não se esqueçam, elementos químicos, né, nunca são... indicados nós fazermos com o uso da mão sem luvas, né, ou em recipientes inapropriados, como eu já falei. Inclusive, eu tenho um vídeo didático, né, esse vídeo é da Arotec, tá? Amanhã vocês vão ver. Lá o laboratorista faz todo um processo aí, né, do ataque da superfície, né, ele parte ali do ponto que a amostra já está preparada, né, ele vai fazer o embutimento disso, para fazer análise. E em determinado momento ele não lava as mãos, tá? Quando manuseia ali depois do polimento, ele não higieniza mais a amostra, então é um erro do vídeo. E também não põe a luva, né? Que é o equipamento de segurança apropriado que tem o fim, né, de proteger desses reagentes. Então, assim, é um erro, né? Que eu utilizo o vídeo porque a intenção é vocês verem o equipamento, né, o manuseio dentro do laboratório, mas eu sempre gosto de frisar a parte, né, de que a questão da ergonomia, da segurança do trabalho, ela tem que estar em primeiro lugar quando a gente está falando de laboratório. Por quê? Porque não é que nem na oficina. Lá na oficina, o colega passa para limpar a peça, para fazer um ataque, né, para aquela limpeza, o thinner, que nem ele disse, que é uma coisa que nós usamos até em casa, né? Vende no supermercado, é uma coisa que não tem um problemão que nem outros reagentes mais agressivos que a gente vai ter dentro do laboratório. Então, sempre a gente atenta a isso, né? A gente sempre visa estabelecer critérios, principalmente de segurança, quando estamos usando ou manuseando, né, esse tipo de elemento. Bom, então, por imersão, né, já falamos aqui exaustivamente, seria algo, né, que nós iríamos submeter a peça, né, ela ia ficar de molho, vamos dizer assim, né, desde que o recipiente seja apropriado. Alguém falou algo de inox, acho que foi o Charles, né, muitas vezes... Oi? Foi o Rafa? Foi o Charles. Ah, foi o Charles, né, isso mesmo. Então, muitas vezes não vai se comportar bem para algum tipo de material, né, de reagente, desculpem, que nós vamos estar utilizando para essa peça. Então, o ideal são os aloçados. Esses não vão, né, interagir, por assim dizer, né, grosseiramente dizendo, com o nosso reagente.
por aplicação, né? O que seria o ataque por aplicação? Um líquido penetrante, alguma coisa? Exatamente, né? Aplicação, o nome já está dizendo, né? Nós não estamos, né, colocando a peça ali para ficar mergulhada. E sim, nós estamos aplicando algo, né, na superfície mesmo a qual nós estamos atacando, com algum componente, né, com algum subterfúgio ali dentro do laboratório que seja possível aplicar isso. Por exemplo, um exemplo de aplicação, né, sei lá, na hora que a gente faz a pintura lá, que foi o exemplo que a gente iniciou, né? Tu tá submergindo, tá atacando aquela porta com a tinta, por que modo? Por aplicação, não é isso? Sim. Sim. Se eu fosse dar um tratamento para a porta, um tratamento, né, anti-fungicida, ali, contra cupim, outras série de coisas, eu tenho dois modos. Eu poderia fazer por, né, submersão, né? Ou por aplicação. Por aplicação seria a gente passar ali, né? O nosso gimocupim, que é o que todo mundo conhece, não é isso? Aplicar na porta. Outro modo de tratar essa porta, por submersão, seria fazer um autoclavado da madeira, que aí já vem assim da madeireira, não é isso? Que aí a madeira fica submersa, né? Num reagente lá, né? Numa química que vai dar essa proteção. Então, é um exemplo, né, para que a gente entenda que existe uma determinada diferença. E um outro modo ali, né, seria pelo método de Bauman, né, que a gente chama, que também, o ataque, né, pelo método de Bauman. O que seria isso, gente? Nada mais é, né, como a gente conseguir ver, né, as irregularidades, né, da superfície, né, com segregações, ele faz uma revelação, né, disso de um modo diferente. Então, visto o nosso horário, deixa eu ver, eu tenho que gravar o vídeo. Vamos retomar amanhã a partir do método de Bauman, pode ser? Retomamos amanhã através desse método de Bauman. Eu vou fazer só aqui a lista dos presentes, para ficar certinho aqui. O André está aí, né? Tá banando, eu acho. Tá aí. Ele mesmo. O Emerson. Tá quase dormindo? Não dorme, não. O Emerson tá aí? Não? O Emerson? O Felipe também não, né? O Ismael também não? O Jean Pietro? Não? O Luciano? O Pedro? Não? O Rafael está? O Rogério? Sim? Sim? Sim, sim. O Charles está? Sim. E o Vitor? Tô aqui. O Vitor tá. Vocês não falaram hoje, hein? O Vitor e o Rogério. Ah, não, o Rogério falou uma vez, lembrei.